Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, vamos trazer aí todos os detalhes sobre o próximo jogo do Vasco nessa quinta-feira, fora de casa contra o Coritiba, com direito aí à liberação do Andrei Santos pela CBF. Então a gente vai explicar direitinho como o time do Vasco deve ir a campo, né? E o que a gente pode esperar do nosso adversário, o Coritiba. Vamos falar também sobre um acordo que o Vasco fechou com o Flamengo na situação do Maracanã em relação aos clássicos e possivelmente em relação a outras partidas que o Vasco vai mandar no Maraca aí durante esse Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre reuniões aí que vão acontecer essa semana envolvendo contratações, reforços que o Vasco vai começar a buscar para a janela de julho e agosto. Então eu já convido você a acompanhar, a assistir o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro de todos esses detalhes e todas essas notícias. Peço também aquela ajudinha, né? Aquela colaboração de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like logo aqui embaixo do nosso vídeo para ajudar na divulgação e no crescimento aqui do nosso trabalho. E você que está chegando aqui pela primeira vez, você que quer ficar por dentro das notícias do Vascão, você está no lugar certo. Aqui é o maior canal de notícias do Vasco na internet brasileira. Então, ó, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família vascaína por aqui. E antes de começar o vídeo, queria mais uma vez deixar uma dica para a rapaziada. Você aí que quer não só ficar por dentro das notícias do Vasco, mas você que gosta de ver todos os gols e melhores momentos de todas as rodadas, jogos em tempo real, tem campeonato alemão também com imagens e tudo isso de graça, sem ter que pagar absolutamente nada no seu celular. Corre lá no primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, tem lá o link da OneFootball, que é o aplicativo aí que você vai instalar no seu celular, como eu falei, totalmente gratuito para você ficar por dentro aí de todos esses detalhes que eu acabei de falar por aqui, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí dessa partida de quinta-feira, né? Uma partida que o Vasco precisa vencer. O Vasco começou bem o campeonato com uma vitória e desde então aí conseguiu 2 empates, um contra o Palmeiras, um contra o Fluminense e uma derrota ali, né, que foi surpreendente contra o Bahia jogando dentro de casa. Então o Vasco tem que conseguir aí esse resultado positivo na quinta-feira. Eu sei que a partida é fora de casa, eu sei que é contra um adversário que também está tentando se recuperar, né? O Coritiba aí não vence há 10 jogos, são 10 partidas aí sem conseguir uma vitória sequer, e no Campeonato Brasileiro o Coritiba é o vice-lanterna, em 4 jogos tem apenas 2 pontos, então eles estão numa situação ali desesperadora, né? Uma situação ali que o Vasco, óbvio, vai tentar tirar proveito. O Coritiba vai ter que sair para o jogo, vai ter que tentar, né, sair com essa vitória jogando em casa ali com a pressão do torcedor, e o Vasco obviamente acaba jogando melhor dessa forma. Por incrível que pareça, o Vasco consegue desempenhar um futebol melhor quando o adversário sai para o jogo, quando o adversário agride o Vasco consegue explorar os contra-ataques, o Vasco consegue explorar os erros que o adversário vem a cometer, né? Então eu tô realmente com a expectativa que a gente possa sair com um resultado positivo. Eu fiz um vídeo de hoje de manhã, né, falando obviamente que o torcedor tá irritado, que o torcedor tá chateado, né, com a forma que o Barbieri vem colocando ali a equipe postada em campo, principalmente quando o Vasco sai na frente do placar, né? O Vasco, quando faz um gol, faz 2 gols, é impressionante como o Vasco abdica de jogar futebol. O Vasco parece que desiste do jogo e só quer se defender. Então isso aí vai ser conversado durante essa semana, né? Acredito que o Abel, o Paulo Brax devem ter ali um bate-papo com o Maurício Barbieri, porque não dá para jogar assim o Campeonato Brasileiro inteiro. O Vasco não pode ser esse time totalmente reativo, né? O Vasco pode ser reativo sim durante parte do jogo, mas não pode querer fazer um golzinho e se trancar na defesa ali, né, durante os 90 minutos, porque o torcedor não vai aceitar esse tipo de jogo aí por parte do nosso Vascão. Mas enfim, em relação aí à partida dessa quinta-feira, hoje pela manhã tivemos a confirmação que o Vasco entrou num acordo com a CBF e acabou liberando o Marlon Gomes, que se apresentou hoje, né, à seleção sub-20, mas o Vasco acabou em contrapartida conseguindo a liberação do Andrei Santos, o que é um certo ponto contraditório, né, porque o Andrei
não vem desempenhando um bom futebol, não vem jogando muito bem. O torcedor até estava contente com a saída dele para a seleção e depois com a ida dele para o Chelsea, mas enfim, o Barbieri vê o Andrei como titular, então a tendência é que com essa liberação ele seja mantido ali no time, né, ao lado do Jair e ao lado do Rodrigo do meio de campo. Então muito provavelmente o Vasco repetindo a mesma escalação do último jogo contra o Fluminense, né, o mesmo time que também atuou contra Palmeiras e contra o Fluminense, né, quando o Vasco conseguiu vitórias e empates aí nesse Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que o Andrei jogue a partida de quinta, caso ele não leve um cartão vermelho, né, ele também deve atuar na partida de sábado contra o Santos, né, e aí sim o Andrei sendo liberado para a seleção brasileira. Então a provável escalação do Vasco deve ser, como eu falei, a mesma, com Léo Jardim, Puma, Lucas, Léo, Robson, Rodrigo, Jair e Andrei Santos lá na frente, Peck, Teixeira e o Pedro Raul centralizado. Tô acreditando na vitória, acho que o Vasco tem condições sim de vencer o Curitiba, tem que jogar bola, não pode abdicar de jogar futebol, mas sim, acredito que o Vasco possa conseguir esse resultado positivo, pular ali dos 5 pontos para os 8 pontos na tabela, né, encostar ali no pelotão lá na frente e poder sim trazer confiança, trazer moral para a partida do próximo sábado, do próximo domingo contra o Santos. Mas antes de passar para a situação aí do acordo com o Flamengo, partida contra o Santos, eu queria lembrar a galera que essa semana tem muitos jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive o jogo do Vasco, né? E quem quiser fazer, ó, aquela fezinha, quem quiser fazer aquela apostinha aí no jogo do Vascão, corre lá na 1xBet, que é parceira do canal. E mais uma vez, vou lembrar para vocês que nesse mês de maio tem duas promoções rolando na 1xBet. A primeira, eles estão duplicando o valor do seu primeiro depósito, ou seja, eles te dão 100% de bônus se você usar o código promocional Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado. E o segundo benefício é todo mundo que se cadastrar e usar o código promocional Mário Vasco, ele vai estar participando de um sorteio de 5 camisas oficiais do Vascão no dia 29 de maio desse mês, beleza? Então agora vamos falar aí sobre esse acordo, né? Muita gente querendo saber, Mário, que negócio é esse do Vasco fazer acordo com o Flamengo? O que está acontecendo? Pois é, cara, a situação é a seguinte, o Vasco tinha pedido para jogar a partida contra o Santos, né? No próximo domingo no Maracanã. O Flamengo acabou não respondendo, parece que houve uma reunião entre o CEO do Vasco, o Luiz Melo, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e eles entraram num acordo que o Vasco não iria mandar esse jogo no Maracanã, né, de domingo agora, por questões de gramado, que o gramado estaria muito maltratado, e o Vasco entrou ali com um consenso, né, com o Flamengo, que os dois clássicos entre Vasco e Flamengo teriam público dividido, né, 50-50, né, não como foi na partida contra o Fluminense. Enfim, clássicos do Rio de Janeiro no Brasileiros tem essa questão aí de ser 90-10, então os dois clubes entenderam que era mais interessante dividir o público, 50% para o Vasco, 50% para o Flamengo, e também dividir a renda das duas partidas, irmãmente ali de igual para igual ali nos dois jogos. E muito provavelmente outro acordo que foi traçado, mas ainda não foi anunciado, é que o Vasco poderá utilizar sim o Maracanã em algumas outras partidas dentro do Campeonato Brasileiro, né, que ainda serão anunciados quais serão esses jogos. Então a gente fica atento aí, a gente fica esperto para poder saber o que está acontecendo, né? O Flamengo provavelmente vendo que o Vasco não vai dar descanso, que o Vasco vai querer utilizar o Maracanã e que o Vasco traz público, que o Vasco traz renda, que o Vasco traz ali realmente dinheiro para o estádio. O Flamengo já está entendendo que nesse momento é muito mais interessante ter o Vasco por perto no Maracanã do que o Fluminense. Então não fiquem surpresos aí se nos próximos meses, enfim, na próxima concessão o Vasco conseguir talvez tirar o Fluminense, ou enfim, fazer um acordo com o Flamengo para poder administrar o estádio. Eu não ficaria surpreso se isso viesse a acontecer. E agora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, porque a informação que a gente obteve hoje de manhã é que essa semana Paulo Brax, Barbieri, Abel Braga e alguns executivos da 777 devem se reunir, né? Devem ter algumas reuniões para já começar a traçar ali, né, as peças, né, os jogadores que o Vasco vai abrir negociação, né? A gente sabe que já existem conversas com o Cuéllar, já existem conversas com o Alan, mas o Vasco aí querendo acelerar esse processo, né? O Vasco aí tentando já começar ali a poder fechar alguns reforços aí para a janela que vai ter agora abrindo no mês de julho. O Vasco precisa de jogadores, todo mundo sabe disso, primeiro volante, segundo volante, camisa 10, atacante de lado de campo, possivelmente mais um zagueiro, então tudo isso aí provavelmente sendo definido, né? O principal
principal prioridade, qual o jogador que a gente vai tentar ali primeiramente, se esse jogador não der certo, qual vai ser a segunda opção. Então, provavelmente essas reuniões serão para definir isso e aí sim abrir as negociações para que o Vasco não fique para trás, para que o Vasco não perca tempo e acabe levando aí pernada, né, levando o chapéu de outros clubes do futebol brasileiro. Beleza, rapaziada? Então é isso, pedi mais uma vez para você deixar aquele joinha, deixar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com a rapaziada e lembrar que hoje, às 8h30, 8h30 da noite, estaremos ao vivo aqui com vocês para a nossa super live de segunda-feira. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!